Reflexo do reajuste do piso nacional nos benefícios previdenciários do regime próprio de previdência. Como que ficam os benefícios previdenciários com reajuste no critério da paridade e isenção de vantagens? É sobre isso que eu quero conversar com vocês no ABC da Previdência de hoje. Você já sabe, e nós concordamos com isso, que o professor tem grande importância na sociedade. Aliás, a gente até brinca que todo mundo tem um pouco de professor. Mas os professores da rede oficial de ensino têm uma responsabilidade muito grande em ensinar, em alfabetizar, em preparar crianças, adolescentes, jovens e até adultos para que tenham conhecimento e para que possam atuar na sociedade. É um papel muito importante e indispensável na formação ética e cidadã da sociedade. Nós sabemos disso, concordamos com isso e sabemos que é um papel difícil, árduo, complexo. Complexo primeiro para o exercício dentro das atividades, complexo para dar aula, por exemplo, e se reunir em uma grande sala com diversos alunos, porque muitas vezes em algumas escolas, na rede pública, falta inclusive estrutura. Lembro-me de situações quando, por exemplo, familiares meus que são professores da rede oficial tinham que investir do próprio bolso alguma estrutura para poder dar aula, como giz, como às vezes até presentes em festas de Natal, de Páscoa, etc. Mas nós vemos a dificuldade de estrutura. Além da dificuldade de estrutura, tem uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande na valorização desses profissionais. Porque como exige-se para a rede oficial de ensino muitos profissionais, tem muitas crianças, muitas salas de aulas, é difícil dar um aumento porque a repercussão na folha de pagamento é alta. Diferente daquelas profissões como contador, por exemplo, que eu posso ter 2, 3 no município, por exemplo, contadores, onde se eu der um aumento de R$1.000, o impacto na folha é R$3.000, para os professores que eu vou lá nesse mesmo município onde eu tenho 800, 1.000, 1.200 professores, qualquer aumento de R$1 já repercute de uma forma diferente na folha de pagamento. Todos esses desafios, essas dificuldades, traz sim um reconhecimento da sociedade, traz também um reconhecimento da própria administração pública da importância desses profissionais. Aliás, as legislações e a própria Constituição Federal também reconhecendo isso, traz algumas garantias para melhorar o trabalho desses profissionais, como por exemplo, o acúmulo do cargo. A regra é que nós podemos ter apenas um cargo público, é o que está previsto na Constituição Federal. Mas na exceção, há a previsão de que os professores podem ocupar 2 cargos públicos de professor. Aliás, se for inclusive um técnico, um juiz, um membro do Ministério Público, ele pode acumular o seu cargo técnico com um cargo de professor. Reconhecendo a Constituição a necessidade, sim, de professores e também a importância desses profissionais. Não é à toa que nos benefícios previdenciários se buscou por muito tempo justificar as atividades do professor como atividade especial, como prejuízo à saúde ou qualquer coisa nesse sentido, mas na verdade a Constituição, reconhecendo a importância desses profissionais, trouxe o direito, apenas por ser professor, o direito à redução de requisitos, como idade, como tempo de contribuição, seja antes da emenda constitucional número 103, seja agora, depois da emenda constitucional número 103, os professores continuam com algum direito extra em relação aos requisitos das aposentadorias, por exemplo. Não é à toa que a própria Constituição, e isso desde 2008, traz dispositivos para reconhecer esses professores e garantir a eles salário digno. E dentro desses salários dignos começa a discussão quanto ao piso nacional. Como o nome já sugere, o que é o piso nacional? O piso nacional tem como objetivo garantir no âmbito nacional um valor mínimo para os professores da rede oficial de ensino. A ideia do piso nacional, então, é que seja aprovado no âmbito nacional um valor mínimo anual para que todos os entes da federação respeitem esse valor e todos os entes da federação garantam aos seus professores, sejam estaduais, sejam municipais, um valor mínimo de percepção de remuneração. Nós temos o piso nacional estabelecido, evidentemente, para os servidores em atividade.
mas isso repercute no regime próprio de previdência, pois nós temos benefícios previdenciários que ainda são assegurados e reajustados no critério da paridade e extensão de vantagem. Nós temos ainda um critério antigo que é preservado. Sabemos que a partir do dia 31 de dezembro de 2003, a Emenda Constitucional número 41, visando o equilíbrio financeiro atuarial que já nasceu ali na Emenda 20, em 16 de dezembro de 98, ajustando a Constituição, trouxe que todos os benefícios previdenciários a partir dali seriam reajustados num critério de reajuste anual, relacionado a um índice inflacionário definido aí na sua legislação. Então, teria ali os benefícios previdenciários desvinculação em relação ao seu cargo, ao cargo em que se deu a aposentadoria, e agora teria apenas a aposentadoria ou a pensão, que receberia um reajuste anual. Pouco importa para os novos benefícios a partir da Emenda 41 o que acontecesse nas legislações locais ou com servidores em atividade. O fato é que teria um reajuste anual relacionado à inflação, seja IPCA, seja outro índice que for adotado pelo seu município. Contudo, antes da Emenda 41, havia o direito nas aposentadorias dos servidores públicos ao tal do critério da paridade e extensão de vantagens. A paridade vem da ideia de par entre o servidor ativo e o inativo, sendo que o servidor inativo ele se aposenta no cargo em que estava ocupando na atividade. Por isso que a gente dizia muito antigamente para um procurador, por exemplo, que se aposentava, que ele era um procurador aposentado, porque ele continuava vinculado ao seu cargo efetivo. E nessa situação vinculada ao seu cargo efetivo, significava que tudo o que acontecesse com os servidores que ocupavam aquele mesmo cargo na atividade deveria ser estendido para esse servidor aposentado no mesmo cargo. Paridade, portanto, é a garantia do servidor aposentado de manter os mesmos reajustes e vantagens que os servidores ativos têm. Nesse sentido, a partir da Emenda 41, acabou as aposentadorias com essa ideia. As regras permanentes instituídas na Constituição a partir da Emenda 41 deixaram de prever o critério da paridade e extensão de vantagens. Contudo, tanto a Emenda 103 agora, de 2019, a nova reforma, como lá atrás a Emenda 41 e a própria Emenda 20, mantiveram regras de transição que asseguraram a esses servidores antigos que estavam na expectativa do direito de se aposentar com a paridade, o direito à paridade se completasse os requisitos ali previstos nessas regras. Temos como exemplo o artigo 6º da Emenda 41, o artigo 6º-A da Emenda 41, que foi introduzido em 2012 pela Emenda Constitucional número 70, o artigo 3º da Emenda 47, que é de 2005, que asseguram então a esses servidores, inclusive no caso de pensão decorrente do artigo 6º-A da 41 e artigo 3º da Emenda 47, o direito do reajuste do benefício no critério da paridade e extensão de vantagens. A paridade e extensão de vantagens, portanto, assegura ao servidor aposentado que ele continue vinculado ao cargo em que ele se deu a aposentadoria, de forma que ele tem paradigma com o cargo efetivo que está na atividade. Sou contador, me aposentei no cargo de contador, logo tudo o que acontecer com os cargos de contador do município na atividade, por exemplo, terei direito também eu inativo. Reajuste geral dado para todos os servidores. Teve reajuste para os contadores? Teve. Então, eu tenho reajuste também no meu cargo efetivo. Foi assegurado a todos os contadores um aumento de padrão de vencimento, um aumento de R$3.000 no padrão de vencimento. Eu, inativo, que ocupava o cargo de contador, também tenho o direito dessa vantagem, dessa extensão de vantagem, pois foi garantida uma verba a todos os meus colegas do qual eu tenho paradigma. O importante aqui é entender que o paradigma é naquele aquele ente subnacional. Olha, se aconteceu algo com os procuradores ativos, acontece algo com os procuradores inativos que têm o direito à paridade. Se aconteceu algo com todos os ocupantes de cargo, por exemplo, de contador na atividade,
os cargos de contador na inatividade que continuam vinculados no critério da paridade de isenção de vantagens também vão sofrer esse reflexo no benefício previdenciário. Aqui é importante destacar que não se trata de vantagens pessoais, não se trata de vantagens do qual se exige alguma atividade. Se importa aqui relacionar aqui para vocês que se trata de vantagem genérica, geral, assegurada a todos os profissionais daquela categoria. Também é importante aqui nós entendemos que a paridade não é aplicada com o cargo de outro ente. A paridade é aplicada no mesmo quadro de pessoal, no mesmo cargo e no mesmo ente federativo, ou seja, até a mesma lei do qual você tinha lá o teu cargo previsto. Por isso que não se pode falar em paridade, por exemplo, com um cargo de um outro município. Ah, eu ganho R$3.000 como contador no município X, mas eu sei que o contador no outro município ganha 6. Então eu vou buscar essa equiparação salarial com outro município. Não há fundamento constitucional para isso. Cada ente tem a sua liberdade e autonomia legislativa para prever as suas remunerações. Da mesma forma, eu, aposentado no cargo de contador, não posso buscar uma remuneração de um cargo de contador de outro município, tendo paridade e paradigma apenas com os contadores ou com os cargos de contadores do meu município, do meu ente. Tudo bem? Então a minha lei, eu tenho que analisar a minha lei, o meu quadro de pessoal, o meu cargo, o meu ente, para que eu possa ter paridade. Não faz sentido buscar a paridade lá fora. Entendido essa importância dos professores, entendido o que é paridade, entendido que nós temos benefícios previdenciários no âmbito do regime próprio de previdência, que ainda são assegurados os reajustes nos critérios da paridade e extensão de vantagens, nós entramos na discussão do piso nacional. Qual é a ideia, portanto? A ideia é que se tem uma legislação que assegura um piso nacional para os professores ou para os profissionais do magistério público, se eu tenho essa garantia numa lei nacional, eu que ocupo aqui, que tenho, na verdade, um benefício previdenciário reajustado no critério da paridade e extensão de vantagens, não teria o direito de já ter assegurado esse piso, esse valor mínimo no meu benefício previdenciário? E aqui nós temos diversos requerimentos administrativos e temos, inclusive, ações judiciais que estão sendo discutidas nesse sentido. O que eu quero trazer para vocês para que a gente entenda a complexidade desse assunto e os conflitos e divergências que estão tendo sobre o tema. Primeiro, é importante salientar que o piso nacional já existe desde 2008. Embora a gente não tinha esses reajustes periódicos, lá no artigo 60 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, desde 2008, nós temos a Lei 11.738 de 2008, inclusive, que trata do piso nacional. A Lei 11.738 assegurou um piso nacional para os profissionais do magistério público e dizia o seguinte, que o piso nacional deveria ser calculado com base nos critérios estabelecidos na Lei do Fundeb, ou seja, na Lei 11.494, que é de 20 de junho de 2007. Então, olha, eu tenho a Lei Geral de Diretrizes da Educação, eu tenho essa lei estabelecida e eu tenho uma lei posterior, a 11.738, que fala, vamos assegurar um piso nacional, então, conforme os critérios lá estabelecido na Lei Geral, que é de 2007. Nesse sentido, eu tinha a Constituição Federal assegurando dignidade de remuneração a esses profissionais. Eu tinha uma lei geral que tratava da educação no âmbito do Brasil, que tratava então de critérios para a garantia do piso nacional, e eu tinha uma lei assegurando esse piso nacional, a 11.738. O que aconteceu e o que está acontecendo e qual é a discussão que nós estamos tendo aqui desde 2020? Nós tivemos a emenda constitucional número 108 de 2020, que traz agora novas diretrizes para o Fundeb no dispositivo constitucional. Mudou muita coisa? Não mudou muita coisa no dispositivo constitucional. O artigo 212-A simplesmente reforçou a necessidade de remuneração digna dos profissionais do magistério. Contudo, o dispositivo ali feito na Constituição, agora alterado, criado na Constituição, traz essa diretriz e delega a regulamentação da educação no Brasil para uma lei. Que lei?
a lei do Fundeb. Uma nova lei, portanto, foi estabelecida, alterando e revogando a antiga Lei 11.494. Agora entra em vigor a Lei 11.113 de 2020, que regulamenta o Fundeb conforme a emenda constitucional número 108, e ela revoga expressamente a Lei 11.494, que é de 2007. Olha, em que pese ninguém ter revogado a lei que fala do piso nacional, a 11.738 de 2008, a Lei 11.738, ela previa o quê? Ela previa que o piso nacional seria calculado conforme os critérios estabelecidos na Lei 11.494, que foi revogada. Portanto, em que pese haver no nosso ordenamento jurídico hoje uma lei prevendo um piso nacional para os profissionais do magistério público, nós temos os critérios estabelecidos numa lei que foi revogada. E a nova lei do Fundeb traz outros critérios que não conseguem conversar com a Lei 11.738 de 2008. E aí começa a primeira divergência. A primeira é a discussão em relação à ausência de critérios, a conjugação dessa lei antiga com a lei nova, ou seja, a ausência de critérios para a fixação do piso nacional. Em segundo, foi estabelecida a Portaria 67 em 2022, um piso nacional, mas é uma portaria, é uma normativa interna, não tem força de lei. Depois veio a Portaria número 17 de 2023, agora, 16 de janeiro de 2023, estabelecendo um novo piso nacional também, e tudo isso entrou em discussão. Primeiro, pela ausência de possibilidade de aplicação de normas, porque eu não tenho uma lei agora para conjugar com a nova lei do Fundeb. E segundo, porque uma portaria não poderia fixar o piso nacional, teria que ser fixado por lei. Essas discussões estão aí, por isso alguns municípios já adotaram o piso nacional, e se quiserem podem adotar, e outros municípios não estão adotando e dizendo eu não tenho obrigação de adotar esse piso fixado na portaria, por conta, primeiro, do erro da conjugação dessas leis e, segundo, pela falta de força legal aí dessas portarias, ou seja, não tem eficiência, não vou conseguir aplicar a portaria no âmbito do meu ente, do município, do meu estado. Nesse sentido, nós temos duas situações. Municípios que fizeram as suas legislações próprias e adotaram o valor previsto para o piso nacional. E municípios que continuam com uma remuneração inferior ao valor fixado nessas portarias. O fato é que, havendo essas discussões, ninguém conseguiu ainda obrigar a todos os entes da federação a cumprir o dispositivo previsto na portaria. E aqui eu preciso ser claro com você. Nenhuma lei de outro ente federativo, nenhuma lei de um município pode fixar valor de remuneração do outro município. E nem mesmo a União pode fixar o valor de remuneração dos seus servidores, do seu município ou do seu estado, devendo para os servidores do estado ter uma lei estadual, do Distrito Federal, uma lei distrital, para os municípios uma lei municipal que vai fixar o valor, o padrão de vencimentos, a remuneração dos seus servidores. Não pode haver essa interferência na autonomia administrativa, na autonomia financeira dos entes subnacionais. Nesse sentido, é evidente que se não tivesse tendo essa discussão toda e o piso nacional fixado pela emenda constitucional, fixado pela lei e tivesse fixado um piso nacional por lei, o que deveria ser feito? Deveria todos esses entes se organizarem para cumprir a Constituição, aprovar uma lei local com um novo piso nacional. Mas como isso está em discussão, obrigar esses entes a fazer isso até que o STF defina a discussão, ou até que outros órgãos definam essa discussão, não dá, não é possível. E no âmbito do regime próprio, para os servidores que têm paridade, independentemente da discussão, nós vimos que se eu entendo que eu tenho que cumprir o piso nacional, eu tenho que fazer lei local. E se eu entendo que eu não tenho que cumprir piso nacional, continua valendo a minha lei local. Ou seja, o valor dos servidores ativos, o valor da remuneração dos servidores ativos, sempre é o valor que está previsto na sua legislação interna. O valor
do padrão de vencimento ou da remuneração dos servidores ativos sempre é o valor que está definido na sua legislação local. Nesse sentido, não é possível aplicar a paridade e mudar a remuneração dos servidores aposentados que têm paridade, sendo que o cargo do qual eles têm paradigma não tiveram nenhum reajuste. Em outras palavras, o que eu quero dizer, lembra que a paridade é com o cargo em que se deu a aposentadoria, no mesmo quadro de pessoal, na mesma lei, no mesmo ente federativo? Se é, não havendo alteração para os servidores na atividade, ou seja, os professores de determinado município, por exemplo, estão ainda recebendo um valor inferior ao que foi fixado nas portarias, por exemplo, como o piso nacional, e entende o município que não vai buscar aquele piso nacional no âmbito dos municípios, não há possibilidade de que nos benefícios previdenciários, ainda que no critério da paridade, eu invoque leis nacionais, lei de outro município, lei de outro estado, para trazer para os aposentados um valor diferente do que recebe os servidores na atividade que ocupam o mesmo cargo do qual se deu a minha aposentadoria. Ou seja, só vai ter mudança para os inativos se mudar a situação para os ativos. Portanto, se eu tenho paradigma com o cargo em que se deu a aposentadoria, não há a possibilidade de invocar o piso nacional do magistério público nos benefícios previdenciários com direito à paridade, salvo se esse piso nacional for reconhecido em uma lei local. Então, vindo a lei local, alterando a remuneração dos servidores, dos professores, no âmbito daquele ente subnacional, também os aposentados, os pensionistas, que têm o benefício com direito à paridade e extensão de vantagens, o terão esse reajuste. E não importa qual a diferença, se de 2 para 4.500, por exemplo, como foi fixado o novo piso nacional, não importa, eles têm o direito. Contudo, se não houver lei local fazendo esse tipo de alteração, não há possibilidade de invocar todas essas legislações, essas portarias, ou ainda uma norma de um outro ente para que seja assegurado o mesmo valor nos benefícios previdenciários com direito à paridade e extensão de vantagens aí no âmbito do seu regime próprio de previdência social. Portanto, concluindo, que a gente siga a legislação local. Alterou para os servidores em atividade, vai ser alterado para os servidores em inatividade que têm o mesmo cargo de paradigma. Tudo bem, gente? Entendemos aqui um pouco a aplicação do piso nacional. Quero convidar todos vocês para que curtam aqui o nosso vídeo, para que se inscrevam no nosso canal, porque nós vamos falar sobre outros assuntos, inclusive trazendo assuntos também relacionados a cálculo de proventos no próximo ABC da Previdência. Eu agradeço a todos vocês aqui, eu agradeço a todos vocês que nos acompanham, que mandam mensagem aqui para a gente, continue acompanhando o ABC da Previdência. Um abraço a todos e até a próxima.